ideias, alguns pensamentos a respeito da palavra do Senhor e nos ajudou realmente a entender algumas coisas um pouquinho melhor, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas uma coisa é muito importante quando nós estudamos a palavra do Senhor é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E é uma das grandes dificuldades que nós temos, é uma das grandes os grandes desafios, né, que nós temos como crentes, como salvos, né, de pôr em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos também, né, porque realmente ouvir o que os outros falam é bom, mas fazer aquilo que a gente fala é melhor ainda, né? Fazer aquilo que a gente fala. Deixa eu só abrir direitinho aqui. Tá bom. Só iniciar aqui para mim ficar um pouquinho mais sossegado. Nós estávamos pensando a respeito do último livro que nós estudamos, o livro de Colossenses, uma coisa que me chamou bastante a minha atenção foi com relação a nós nos despirmos, né, do velho homem. Nós mudamos de vida, nós mudamos a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, aquilo que nós gostávamos antes, né? Mudamos, como nós falamos e falamos com os irmãos, não é nada simples, porque a nossa natureza carnal, a forma que nós somos, é alguma coisa um tanto quanto dominante. Alguns de nós teve o privilégio, né, de conhecer Jesus como Salvador desde pequenos, mas muitos de nós não. Muitos de nós conhecemos Jesus Cristo depois já estamos adultos, né, ou já na juventude, com bastante como é que eu podia dizer, né, bastante carga, né, já nas nossas costas, né, com bastante bagagem mesmo em nossas costas, nossas vidas. E nós sabemos que é muito difícil nós mudarmos e pensarmos em coisas diferentes. Eu estava pensando a respeito de alguma coisa e eu queria iniciar lendo em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 24, que fala, entre outras coisas, né, aquilo que é a carne, o jeito que a carne funciona, né, o jeito que nós somos naturalmente, a nossa natureza, e depois o que nós somos quando somos guiados pelo Espírito, né, quando nós temos e usamos, né, o fruto do Espírito em nossas vidas. Vamos ler então juntos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 24. Vamos usar como introdução essa passagem tão importante para nós. Deixa eu ver se eu consigo fechar esse. Isso. Eu consigo tirar do caminho. Tá bom. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, porque tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, de contrapartida, né, é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como nós podemos ver, e nós vamos partir para o nosso assunto de agora, por assim dizer, né? Eu queria falar sobre um aspecto interessante, que é a fotografia do homem. Eu, há um tempo atrás, quando eu ainda estava no Brasil, eu não sei se muitos se lembram, mas acho que nós estávamos no Parque Savoy, nós falamos se você conhecia esse homem, né? Seria o retrato falado, né? Quando a gente falava a respeito de algumas pessoas, né? Algumas características das pessoas, como fosse um retrato falado, onde não sei se já aconteceu de você ver algum filme, alguma coisa a respeito. Eles não conhecem a pessoa, mas eles viram a pessoa, mas não têm a fotografia da pessoa. Eles descrevem a pessoa. Os olhos são os olhos, por exemplo, escuros, né? Bem pequeno, bem grande, as sobrancelhas mais grossas, mais finas. Eles vão dando as características e o artista vai construindo, né, uma imagem de acordo com o quê? De acordo com a descrição dessa pessoa, com essa característica, né? E naquela data nós falamos do desejo que existe, né, de ter um crente com algumas características que nós descrevemos naquela situação. No entanto, hoje, como o primeiro versículo a primeira passagem está falando, deixa eu voltar para vocês só perceber o que está falando. Sobre o fruto do Espírito, né? E também as obras da carne. O contraste que existe entre o quê? E o bem e o mal. Aqueles que são de Jesus Cristo e aqueles que não são. Aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo e aqueles que não o receberam. E o paralelo que nós vamos fazer a fotografia do homem o homem por natureza, o homem natural, o homem sem Cristo, e o homem em graça, o homem que recebeu Jesus Cristo como Salvador, né? Nós somos alcançados, somos salvos pela graça, né? Através da fé nós somos salvos pela graça. Nós não corremos atrás de Deus, nós não fomos atrás de Deus, mas sim Deus veio até nós. A graça de Deus se manifestou para mim e para você. E existe realmente um contraste. Por quê? Porque por natureza nós somos uma coisa, mas em graça nós somos outra. E existe realmente o quê? Não existe um meio termo, existe o quê? Uma luta, uma briga, né? O tempo todo. E que nós não podemos esquecer que nós temos que entender que isso é comum, é normal para mim e para você, para qualquer pessoa no mundo. Nós teremos aflições, nós teremos dificuldades. Nós teremos dificuldades. Não é possível, né, para mim e para você não ter dificuldade, não passar dificuldade alguma nesse mundo. Então, por natureza ou em graça. Nós vamos ver o contraste que a Bíblia fala, como é que a Bíblia mostra para mim o que eu era, né, e o que eu sou. O que eu deixei de ser e eu passei a ser. O que eu deveria ter deixado de ser, fazendo morrer o homem, a minha natureza, né, minha natureza carnal, e viver na graça de Cristo Jesus. O primeiro aspecto dessa fotografia do homem, nós vamos ver, é a sua cabeça. O homem, por natureza, a cabeça dele. Vamos ler Isaías, capítulo 1, versículo 5. Isaías 1 e 5.
me fala da cabeça, me dá uma ideia do que a cabeça é. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está o quê? Doente, e todo o coração enfermo. Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. E nós vemos agora, nesses poucos dias, e eu digo poucos dias porque a expressão real é essa pandemia veio, em poucos dias ela realmente tomou o mundo, mas nós sabemos também que em poucos dias ela vai embora. Em poucos dias vão ser coisas do passado, nós vamos estar olhando para trás dizendo, o ano tal, no dia tal, perdemos essa e essa pessoa. Elas vão acabar. Mas a nossa cabeça, a cabeça do homem hoje, do ser humano comum por natureza, ele está o quê? Ligado nas coisas que estão lá fora. Será que eu vou morrer? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter emprego? Será? Ele está preocupado com várias coisas que não são o quê? Ligadas à vontade de Deus, estão rebeldes, distantes da vontade de Deus. E não é uma coisa diferente do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz o quê? Que nós somos rebeldes, somos por natureza o quê? Distantes de Deus. Nós não estamos procurando Deus, procurando a vontade de Deus. Nós estamos distante dele. E o versículo diz o quê? Toda a cabeça está doente. Todo o meu intelecto, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero está doente. Não tem a vontade de Deus no centro dela, não tem Jesus Cristo no centro dela, não tem valor. Vai simplesmente levar cada pessoa para o inferno. Mas em graça, nós vemos no Salmo 23, versículo 25, versículo 5, diz o quê? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Lembre-se que quando você unge alguém com a cabeça com ônio, você está dizendo que ele é o quê? Que ele é o escolhido. Em Jesus Cristo nós somos escolhidos, nós somos chamados para quê? Para sermos santos, para sermos igual a Cristo, para sermos bênção para o mundo. A minha cabeça, que era a cabeça perdida, doente, agora está sendo o quê? Ungida, está colocado óleo sobre a cabeça, estou colocado a salvação de Jesus Cristo em mim. É uma bênção que nós podemos pensar que, por mais que as dificuldades lá fora estejam grandes, estejam batendo a minha porta, que existe a grande possibilidade de eu ficar doente, de pessoas que eu amo, que estão à minha volta, ficarem doentes, eu ainda assim devo me lembrar que eu estou no Senhor, que nele nada, problema nenhum, dificuldade nenhuma vai poder de fato me alcançar. Realmente é uma bênção quando nós podemos ver que a minha cabeça, que estava doente, agora não está mais. Ela está, na verdade, ungida com óleo, ungida com Jesus Cristo na minha vida. Segundo aspecto da fotografia, a fotografia do homem, os olhos. Os olhos, nós temos os olhos que é por natureza. O meu olho por natureza, por conta do coração desse povo, se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos para que não entendam com o coração, quando não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. O apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui a respeito, já no final do livro de Atos, ele está convidando os judeus para que os judeus venham discutir e falar a respeito da salvação, a respeito de Jesus Cristo, né? Como sendo o Messias, como aquele que havia de vir e veio. E as pessoas não queriam ouvir, aquelas pessoas que eram judeus como ele não quiseram ouvir. E aí ele usa a passagem de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10, ele usa a passagem dizendo que esse povo
estava fechando os seus ouvidos, né? Fechando os seus olhos, tapando os seus ouvidos. Eles não queriam ouvir, não queriam entender, não queriam compreender a respeito de Deus. E essa é a natureza do homem, como nós falamos, já já no começo da nossa introdução. A natureza do homem qual que é? Correr de Deus, estar mudando por sua vida, andando para o outro lado. Não há quem procure a Deus, não há quem está preocupado com as coisas de Deus. Nós, no entanto, podemos falar uma coisa que é real. É real e é maravilhoso. Porque em graça, nós vemos que é uma coisa completamente diferente. João 9:25 diz o quê? Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Eu sei que você pode ver. Eu sei que por mais que nós tenhamos pouca fé, e a nossa fé realmente é bem pequena, bem limitada, e eu sei que a nossa fé não tem nada a ver com o poder que Deus tem. Eu sei que a nossa fé não chega nem perto daquilo que Deus pode fazer, mas nós que éramos cegos, como essas pessoas que estavam correndo para o outro lado, fugindo da presença de Deus, querendo as coisas, olhando para as coisas do mundo, estamos agora vendo o Senhor Jesus Cristo, vendo que Ele está o quê? Sob controle. Está tudo sobre Ele, tudo sob o seu comando, sob o seu controle. Por mais que eu e você não sejamos capazes de ver, por mais que eu e você não tenhamos fé para enxergar além daquilo que nós enxergamos hoje, não conseguimos enxergar além do nosso teto, além das nossas paredes, além das coisas que estão bem aqui do nosso lado, o nosso Deus continua sob controle. Não é porque eu não tenho fé que Deus não tem poder. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Eu era cego, mas agora eu vejo. Você era cego, mas agora você vê. Aqueles que vêm ao Senhor Jesus Cristo, eles podem ver, né? O que farei para ser salvo? Perguntou o carcereiro ao apóstolo Paulo. E a resposta foi uma resposta mais simples que você possa imaginar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Era cego. Agora eu vejo. Meu olho é completamente, os meus olhos, completamente diferente em graça do que ele é por natureza. Terceiro aspecto, a boca. A nossa boca é alguma coisa também um tanto quanto interessante. Nós vamos decorrer um pouquinho a respeito disso. Por natureza, que boca que é? Romanos 3:14 diz o quê? A boca, eles têm cheia de maldição e de amargura. E nós sabemos, meus irmãos, que isso não é simplesmente uma expressão. Nós sabemos que as pessoas no mundo, e não são só nos dias de dificuldade, não são só nos dias de Covid-19, não são só nesses dias de pandemônio, como nós estamos passando aí, de pandemia terrível que nós estamos passando, como estamos passando hoje. A natureza do homem, a vida do homem, o ponto de vista do homem é esse: amaldiçoar e só o que desse lá? Amargura. Não temos nada, não conseguimos nada. Por quê? Porque é fato, eles não têm nada. A boca deles está cheia daquilo que eles têm em seus corações, em suas mentes. Suas mentes estão ligadas a coisas o quê? Materiais. Não existe expectativa, não existe esperança para eles. Não existe nada para eles. Eles estão olhando, eles estão vendo o quê? Nada. Estão vendo aquilo que eles são. Maldição e amargura. Maldição e amargura. Como a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Amaldiçoa ele e morre. Só amargura. E Jó falou para ela: nós recebemos tantos bens, tantas coisas maravilhosas da parte do Senhor. Agora, quando vem as dificuldades, nós não vamos recebê-lo. E nós temos que sempre lembrar disso, meus irmãos. Deus está sob controle. Se Ele está querendo me dar essa porção agora
amarga, essa porção difícil, esses momentos de dificuldade, eu tenho que entender qual é a sua vontade. Por natureza, a minha boca é amarga e a minha boca só descila, só fala de maldição. Mas em graça é diferente. Salmo 40, versículo 3 diz o quê? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A minha boca agora, o meu lábio agora, tem que cantar um hino novo. Eu não sou mais esse homem natural, eu não sou mais esse homem que é guiado pela carne, guiado pelas coisas da carne. Sou um homem guiado pelo Espírito. Eu fiz morrer o quê? O meu velho homem, a minha natureza. E agora eu posso o quê? Cantar com esse hino que o Senhor tem colocado em meus lábios. E eu não digo, meus irmãos, simplesmente fazer solos, não. Eu não digo simplesmente cantar de uma forma comum que nós falamos, mas fazer o quê? Lembrar que o Senhor é grandioso, maravilhoso. Talvez nem sempre, nem todas as vezes, com nossos lábios de forma audível, né? Como Ana, se vocês se lembrarem, quando ela estava no templo pedindo, né, a respeito de Samuel, não se ouvia o que ela falava. Ela estava falando que o seu coração, o seu lábio só mexia alguma coisa, a ponto de Eli falar: essa mulher deve estar embriagada, essa mulher deve ter pegado e tomado muito vinho. E ela estava falando: não, meu coração está o quê? Amargo, está com dificuldade. E nós hoje podemos olhar para o Senhor e falar o quê? Me põe de novo, Senhor, se eu já não estou me lembrando disso. Um cântico novo nos meus lábios. Me faz lembrar daquelas maravilhas que eu tenho diante de Ti, da salvação que eu recebi através de Jesus Cristo, de todas as coisas que eu tenho. Senhor, me ajuda a fazer a lista das coisas positivas que o Senhor tem me dado. Que o Senhor tem me dado através da minha vida. Aqueles que têm família, aqueles que têm os seus filhos, aquele que tem, seja quais forem os bens, né, que estão em volta. Lembre-se deles, mas lembre-se principalmente da salvação que há em Cristo Jesus. Em graça, nós fomos alcançados por Deus. Um novo cântico, uma nova língua, um novo linguajar, uma nova vida em Cristo Jesus. Os ouvidos. Os ouvidos por natureza. E o coração desse povo está o quê? Em Mateus 13 e 15. E aqui também o Senhor Jesus Cristo usa a mesma passagem de Isaías, capítulo 6, 9 e 10. Ele está dando o mesmo tipo de ênfase na passagem, dizendo que porque o coração desse povo está o quê? Endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, eles estão dizendo que não queremos ouvir, não queremos nada com Deus. E nós sabemos, meus irmãos, como é difícil nós falarmos a respeito de Jesus Cristo com uma pessoa, a respeito da salvação com uma pessoa. Algo que devia ser tão simples, tão direto, né? Posso falar com você a respeito de Jesus Cristo? Sim. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Se você aceitar Ele como seu Salvador, você vai salvo, você vai para o céu. Simples. Crê nele e você vai ser salvo. As pessoas não querem ouvir. Quantas pessoas que você dá um folheto, alguma coisa, eles rasgam. Ou, às vezes, seguram. Eu vou ler. E não leem, joga no lixo. E quantas pessoas que estão correndo para o outro lado, eles veem você vindo, eles correm para o outro lado. Eles olham pela fresta da porta, vê que tem pessoas lá com aparência de serem crentes, batendo na porta, eles não abrem as portas. Por quê? Porque eles não querem ouvir. O seu coração, né? Seu coração, a sua tendência. O ser humano não tem outra natureza. A natureza do ser humano é essa. Qual é a natureza do ser humano? Fugir de Deus, estar distante de Deus. Por quê? Porque as duas coisas não se misturam.
Deus, por ser santo, e o ser humano, por ser o quê? Pecador, distante, ímpio, não pode ligar. Deus ama o pecador? Com certeza, com certeza. A ponto de dar o quê? O seu próprio filho, o seu filho unigênito, para entregar ele na cruz do Calvário por mim e por você. Com certeza ele ama. Mas não há nenhum amor para o pecado. Não há nenhum amor para o pecador sem receber Jesus Cristo como Salvador. Recebe Jesus Cristo como Salvador, é a única forma. E nós temos que fazer o quê? Fazer uma coisa que é muito, muito importante. Ouvir. Por quê? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir, compreender, descer no meu coração e fazer através disso, e ser através disso abençoado. Em graça existe uma diferença. Existe uma diferença muito grande. Mateus 10, 27 diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você se lembra daquele filme Deixados para Trás? Não sei se vocês se lembram quando nós assistimos aquele filme. Um aspecto muito interessante daquele filme é o quê? Que quando a trombeta é soada, quando Jesus Cristo chama a sua igreja para encontrar com ele nos ares, as pessoas em volta começam a desaparecer, mas ninguém ouve nada. Ninguém ouve nada. Todas as pessoas que não conheciam Jesus como Salvador não ouviram a voz do bom pastor, não ouviram a trombeta soando, não ouviram o chamado, vem agora, sobe agora. As pessoas simplesmente fizeram o quê? Desapareceram, simplesmente desapareceram. Eu e você, nós ouviremos ao Senhor Jesus Cristo. Por natureza, não. Se você está na sua natureza, se você é uma pessoa que é natural, ou seja, não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você jamais ouvirá as trombetas, jamais ouvirá a voz do Senhor, a voz do bom pastor, dizendo que venha. Chegou o final dos tempos, chegou o final dos dias. Venha estar comigo, venha, entre, né, para o reino do meu Pai. É maravilhoso nós podemos entender isso, de que nós podemos ouvir a Jesus Cristo. Antes, tapávamos nossos ouvidos, corríamos para o outro lado, fazemos aquele barulho lá, para não ouvir, para não prestar atenção. Agora nós ouvimos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de nossas vidas e ouviremos. A nossa esperança é que pudesse ser hoje, meus irmãos. Seria maravilhoso ter esse encontro com o nosso Senhor. Terceiro aspecto outro aspecto é as mãos. As mãos por natureza. Qual que é a minha natureza? Qual que é a natureza da minha mão? As suas mãos, em Miqueias 7,3, diz: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Faz direitinho, né, o mal. O príncipe exige a condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urem a trama. É a natureza, é hoje o que está acontecendo, meus irmãos. É o que acontece, as pessoas querem o quê? Com outras palavras, o que Satanás quer que eu e você, que aconteça comigo com você. Ele quer que você e eu morramos. Ele quer que as pessoas do mundo morram mais rápido ainda, porque essas pessoas, se elas morrerem, elas nunca receberão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e irão junto a eles, juntamente com Satanás, para o inferno. Então, a minha natureza, a natureza do homem, por natureza, qual é? As mãos estão fazendo mal diligentemente, com cuidado, cuidadosamente, não perdendo uma oportunidade para fazer o mal. Mas existe de contrapartida o quê? Em graça. O que nós somos? Aquele que furtava, em Efésios 4, 28 diz o quê? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Meu irmão, como é maravilhoso que nós podemos fazer
o melhor para o Senhor, para servir ao Senhor. E eu não estou dizendo isso aqui só no aspecto espiritual, não. No aspecto prático também. Nós, muitas vezes, como crentes, nós temos dificuldades, nós queremos adquirir ou pegar alguma coisa que não pertence para nós. E a gente fala, estou pegando, não estou roubando. E aqui está dizendo o quê? Qual que é o conselho? Aquele que roubava ou furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o quê? Com as próprias mãos, que é bom. Fazendo para o Senhor, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. A minha natureza, a natureza carnal que eu tenho, que você tem, pede que eu faça o quê? Que eu faça o mal diligentemente. Em Cristo Jesus, eu estou trabalhando, lutando. E muitas vezes essa luta é até contra o quê? As coisas desse mundo, contra a carne, contra as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Por quê? Porque essa é a minha natureza. Minha natureza é ruim. Minha natureza, minha carne é ruim. Mas eu não tenho que viver dessa forma ou agir dessa forma. De forma que eu tenho que viver? Segundo a vontade do Senhor, segundo o que o Senhor quer para mim, para você. Fazendo com minhas próprias mãos. Sendo bênção, servindo ao Senhor, servir com minhas mãos, servir com tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho, com o meu tempo, com a minha vida, com a minha família, com tudo que eu tenho, com o meu carro. Quantas pessoas que não são bênção para os irmãos, levando, trazendo, dando carona, pegando, sendo bênção realmente para o irmão. É uma forma o quê? De usar aquilo que nós temos, as nossas mãos, aquilo que está na nossa mão, para o serviço do Senhor. Uma nova vida em graça, nossa vida terrível, né? Sem graça por natureza. Os pés. Os pés por natureza, meus irmãos. Os pés são, Romanos 3:15 são o quê? São os seus pés velozes para derramar o sangue. E aqui, todo tipo de crime que nós podemos imaginar aqui, cabe aqui dentro dessa derramar o sangue, né? Pessoas que estão andando na direção que o mundo os leva, né? E o crente tem que sempre estar indo contra a corrente. Quando é hora de ir, nós estamos tendo que está vindo, né? Como se diz a expressão, né? Quando está todo mundo indo, você está tendo que ir vindo, né? E as pessoas, como crente, elas têm grande dificuldade de fazer o quê? De ir contra realmente, né? Aquilo que que o mundo está fazendo. Nós temos a grande facilidade de ir em direção ao pecado, em direção a derramar o sangue, em direção a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. A pessoa sem Cristo é a natureza dela total o tempo todo. A pessoa que não conhece Jesus Cristo como Salvador, ela não tem como fazer nada. Não existe o Espírito Santo guiando a vida dela, dirigindo, criando algum tipo de, pelo menos na consciência dela, falando, existe aqui uma dificuldade, não faça isso, não haja dessa forma. Não existe uma consciência com relação ao quê? Ao certo e ao errado, né? A vontade de Deus e a vontade realmente da carne, a vontade de Satanás, do mundo, das coisas à nossa volta. E essas pessoas, elas têm o quê? Elas estão perdidas. A direção delas é o quê? A outra, contrária à vontade de Deus. Se a vontade de Deus é a direita, elas estão à esquerda. Se a vontade de Deus é a esquerda, elas estão à direita. E elas estão sempre contra aquilo que Deus quer que eles façam. E nós damos graças a Deus porque não é o caso de todos nós e não é o nosso caso. Porque em graça, nós temos Efésios 6:15, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Sejamos bênção. Andemos em direção ao quê? Aos pecadores, não ao pecado. Andemos em direção ao quê? Às pessoas que devem ser salvas, não ao pecado, ao nosso desejo, à nossa direção, à nossa própria mente. Nós temos que fazer o quê? Nos despir do velho homem e nos tornar pessoas o quê? Que sejam bênção, andando em direção ao quê? Às vidas que precisam de ouvir a respeito de Jesus Cristo. E eu sei que muitas vezes fisicamente não é possível. Fisicamente nós não temos esse dom, essa habilidade, mas nós podemos ser o quê? Podemos ser aquele que leva no carro,
nós podemos ser aquele que fica orando em casa, nós podemos ser aquele que paga para a gasolina para aquele que vai, nós podemos fazer algumas coisas para que o quê? Para que, se não é possível nós irmos lá, nós podemos pelo menos atirar uma flecha, né? Para que chegue lá a mesma notícia, a mesma informação, a mesma bênção para aqueles que precisam serem alcançados, aqueles que precisam ser abençoados. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, de tomar muito a sério e entender qual que é a nossa fotografia, qual que é o lado que nós estamos. Aqueles que são salvos, com certeza, em graça. Tudo que nós falamos a respeito em graça se aplica a você, se aplica à sua vida. Aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, que nunca ouviram falar, ou que não o receberam, né, por fé, como Salvador e Senhor, estão, infelizmente, por natureza, agindo dessa forma. E a ira de Deus continua sobre suas vidas. E não há saída para essas pessoas. Infelizmente, se Jesus Cristo voltar, ou se elas morrerem hoje, elas irão para o inferno. Eu tenho que realmente, meus irmãos, não simplesmente andar em direção a essas pessoas. Eu devo correr com muita urgência, com muita preocupação, porque muitas pessoas estão perdidas, se perdendo nesses dias, nessas dificuldades. Covid-19 não é nada. Não é nada. Nós estamos ainda, existe muita coisa que pode ser pior ainda do que dessa doença. Para nós recapitularmos, só para você se lembrar, vamos pôr bem aqui na cabeça. A cabeça, nós devemos tê-la erguida. Um dos grandes problemas que nós temos muitas vezes como crentes não é orgulho, não é vaidade, mas nós estamos olhando para o Senhor, olhando no poder dele. Ele é poderoso. Nós não podemos ficar aqui preocupados, arrasados, né? Porque as coisas estão realmente com aparência ruim, aparência final, né? Final, terminal. Nós temos que olhar para Cristo com as nossas cabeças erguidas, com o nosso pensamento, o nosso completo intelecto, né? Olhando para o Senhor, porque Ele é capaz de fazer. Não é porque a minha fé é pequena que o poder do Senhor é pequeno. Não é. O poder do Senhor é o quê? Inesgotável, não tem limite, e Ele realmente vai ser bênção para nós. Cabeça erguida, olhando para o Senhor, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Os olhos olhando para cima, cabeça erguida, olhando para cima. No capítulo anterior, no estudo anterior, nós falamos para os irmãos que estavam preocupados com as coisas aqui do mundo. Olhe para cima, olhe para as coisas lá de cima, não para as coisas aqui da terra, as coisas lá de cima, lá dos céus, lá do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, eu sei que nós temos tido essa oportunidade, nós devemos fazer total uso desse tempo que nós temos tido. Olhar para cima, olhar para o Senhor, porque Ele está prestes a chegar, prestes a vir. Olhemos para Ele, olhemos e esperemos com nossas cabeças para cima. A nossa boca anunciando a Jesus Cristo, anunciando Jesus. Falando a respeito dele, que Ele é a solução para o homem, que por natureza está distante de Deus, sua cabeça está totalmente doente, os seus olhos estão olhando para o outro lado e as suas bocas simplesmente falam de amargura e de coisas terríveis. Anuncie Jesus. Os ouvidos, ouvindo o quê? Os seus comandos, os comandos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que Ele diz, eu faço. Aquilo que Ele fala, eu faço. E como que eu faço isso? Através da sua palavra. Lendo, conhecendo, entendendo, compreendendo e principalmente praticando aquilo que é ensinado na sua palavra. As mãos na obra do Senhor. Não dá para você fazer tudo isso que nós falamos até agora, sem estar o quê? Entregando, né? O seu tempo, a sua vida, tudo que você tem para fazer, né? A trabalho do Senhor. Os pés formosos.
Formosos são o quê? Os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que boas novas são essas? O Evangelho. Que Jesus Cristo veio a esse mundo, né? Entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guiar e que nós possamos viver em graça. Nossa velha natureza seja o quê? Seja enterrada, seja tirada, despida de nossas vidas. E nós assim possamos ser bênção, não só para nós, para aqueles que estão à nossa volta, para os crentes que são realmente preciosos e importantes, mas principalmente para aqueles que não conhecem Jesus Cristo como Salvador, olhando para cima, que Jesus Cristo está realmente. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar.